Viva Bem. Oferecimento. Entrega rápida Drogazil, em até 1 hora, por apenas R$ 6,90. Olá pessoal, mais um Viva Bem começando. E eu quero saber, todo mundo pronto para sair do sofá e começar a correr? Será que abdominal ajuda a queimar a gordura da barriga? Quer saber mais sobre as loucas teorias de alimentação? Então não perca meu papo de hoje com a nutricionista Márcia Terra, porque ela é fera em derrubar mitos. No Fit Fight de hoje, o duelo das barrigas, Mano Balboa e Pepe Drago continuam na briga para saber quem vai perder mais medida na circunferência abdominal. Então, bora com tudo que o Viva Bem tá no ar. Jovem Pan Viva Bem, com Márcio Atala. No Fit Fight, o desafio das barrigas, Mano Balboa saiu na frente. Mas Pepe Drago tá levando a melhor em todos os desafios. Mas agora chegou a hora de ver como está sendo o dia a dia de cada um deles. Pessoal, é o seguinte, 9 da noite, fim do dia aqui no escritório. São Paulo tá fazendo frio, então isso acabou tirando minha coragem de caminhar na rua de manhã cedo, que é a minha estratégia principal. Tô saindo aqui do escritório, fui dar uma olhada no meu marcador de passos e dei até agora um pouco mais de 5.000 passos, metade do que eu preciso na minha meta diária. Eu vou dar mais uma caminhada para minha casa, isso deve me ajudar com alguns passos a mais, o resto eu vou ter que fazer na esteira. Eu moro perto, mas uma das vantagens também para a caminhada é um pouco de ladeira, então uma leve inclinação, que é aquela leve o suficiente para não ficar morrendo, mas que ajuda um pouquinho a aumentar o esforço. Como sempre aqui, pessoal, na escada, que é de lei, sempre agora no lugar do elevador, pegamos a escada, mudança de hábito, que entra na rotina com facilidade, também porque eu moro no andar baixo, mas agora estamos indo na academia. Já estou aqui na esteira, dando play, e olha só, eu vou na velocidade 6 aqui, constante, a manter um bom ritmo, é porque já está tarde. Vamos ver se eu vou ter condições de dar um sprint em algum momento, mas eu não vou forçar, porque diferente do PP, que coloca o pé na jaca, eu estou apostando na estratégia da consistência. Então o meu ponto é conseguir dar os 10.000 passos todo dia e controlar a alimentação, melhorando também a qualidade do sono. Eu achei que hoje não ia ter muita disposição, mas é que depois de 6 minutos o corpo deu uma aquecida e eu acho que eu vou dar um sprint de 2 minutos em ritmo 9. Vamos ver se eu aguento. Vamos lá. Enquanto caminho, assisto Luca Bassani, Jornada de Ouro na Jovem Pan, me atualizando aqui das Olimpíadas para saber o resultado dos brasileiros lá em Paris. E enquanto vejo o esporte ali, me inspiro aqui, né? Ter uma vida mais saudável. Fala, meus queridos amigos, querida audiência que está acompanhando aí a vida estressante e difícil que é emagrecer, perder peso e ter uma vida mais saudável. Tem semanas que é difícil, tem dias que tudo é complicado. Essa semana começou muito complicada, eleição da Venezuela, acompanhei
bem de perto. Queria estar mais perto, né, inclusive, mas infelizmente, né, por restrição do governo venezuelano, eu fui impedido de viajar. E nesse estresse de ir para o aeroporto, ficar esperando definição de voo, nesse estresse também do trabalho, eu acabei tendo dificuldade de achar tempo para ir para academia. Ainda bem que o meu grande Atala fez um treino para mim para fazer na esteira, pensando em fazer no hotel, pensando em fazer até aqui em casa mesmo, onde estou agora, mas difícil demais, gente. Difícil demais. Dá até vontade de jogar tudo pro alto às vezes. Se bem que tem dias que eu jogo tudo pro alto mesmo, né? Eu tô fazendo um treino aqui que é andar por 1 hora entre 5 a 6 km por hora. E é isso aí. Tô aqui no cantinho que eu não costumo usar de casa, esteira, vendo notícia. Daqui a pouco eu vou apertar um pouco mais aqui o exercício. Talinha, meu amigo, eu confesso que tem momentos que eu falo o seguinte: eu vou fazer exercício físico, eu vou segurar a boca para dar um pouquinho de orgulho pro meu querido amigo Atala, porque é difícil exercer a temperança às vezes, né? Desconto tudo na comida mesmo, mas vamos aí, 1 horinha andando. Fit fight! Maninho, você vai perder, hein? Você vai perder. A disputa está acirrada. O Mano dando prioridade para colocar movimento na rotina e o PP dando prioridade para os treinos na academia. Mas qual será que dá mais resultado? Para os estudiosos da Universidade da Holanda, colocar movimento na rotina é melhor. Eles pegaram 12 pessoas, dividiram em 2 grupos. Um passava 13 horas sentado ao longo do dia, mas fazia 1 hora de treino forte na academia. Agora, o outro grupo passava 6 horas sentado, mas durante o dia eles tinham que caminhar 4 horas, obviamente não consecutivamente, e ficar ainda mais 2 horas na posição em pé, também não consecutivas. E aí, você sabe qual o resultado? Mesmo que a quantidade de calorias gasta fosse a mesma, os índices de colesterol, triglicéridos e resistência à insulina eram melhores para aqueles que se movimentaram ao longo do dia, mesmo que de forma moderada. Então, na Batalha das Barrigas dessa semana, o nosso vencedor é Mano Malboa. Sabe por quê? Porque ele teve regularidade. Vamos saber do André Alba do Pânico o que ele achou que deu mais resultado e foi mais fácil incluir na rotina. Fala, professor. Olha, foi muito legal esse tempo que a gente ficou trocando ideia, passando informações e tenho a total certeza que tudo que o senhor me passou foi absorvido de alguma forma, algumas mais, outras menos, mas foi muito benéfico pra mim, muito benéfico pra mim. É claro que agora eu tô numa parte de mudança, né? Tô numa fase de mudança, então, por exemplo, faz 2 semanas que eu não consegui ir pra academia, então tá tudo muito conturbado. Eu vou começar a retomar a minha rotina daqui a 1 ou 2 semanas. Só que vocês podem ver que eu não engordei. Por quê? Porque teve uma coisa que o professor me falou logo no início, a questão da quantidade da comida, e isso pra mim foi o meu maior aprendizado. Eu sempre tô almoçando menos. É claro que se dependesse da minha fome ali depois do programa, depois do Pânico, eu ia arrebentar, ia pegar ali a feijoadaça, mas eu acho que esse foi o ensinamento do professor que mais ficou na minha cabeça. Comer em poucas quantidades, até mesmo doce, né? Pega um pedacinho de doce pra passar aquela vontade e depois já era. Então, no almoço, eu reduzi a comida e na janta também. E na parte da tarde, de vez em quando eu como uma fruta, uma maçã, uma pera, uma banana com aveia. Eu tô fazendo isso direto. Então, a alimentação, ela funcionou, a redução da comida, ela funcionou bastante pra mim. Tanto que nesse tempo, galera, eu perdi aproximadamente 7 quilos. Então foi muito legal essa experiência, o professor é muito solícito. O único defeito é corintiano, né? Podia ser santista, né, professor? Mas eu quero mandar um abraço pra todo mundo que acompanhou o programa. No final deu tudo certo, calça está caindo, provavelmente irei comprar novas roupas, então eu sou muito grato aí pelo professor, pelo Márcio Atala. Isso é bom pra minha saúde, é bom pra minha condição física, também por conta da doença de Crohn. Não é aquele resultado tão, sabe, apavorante, tão contrastante, né? Tipo, olha só, mas pra mim fez muito significado. Tinha roupa que eu não consegui usar e agora eu consigo. Então, e a volta dos exercícios serão uma constante na minha vida. Quero mandar um abraço pra todo mundo aí. Muito obrigado, gente. E até a próxima.
E como diria Marcos Valle, tem que correr, tem que suar. Vamos lá? Nossa, como eu canto mal. Mas o Saia do Sofá de hoje é especial para quem quer começar a correr. Joe, vai com tudo. Vou mesmo, mas calma, vamos voltar um pouco no tempo. Mas claro que antes de começar a correr, eu tava aqui pegando as melhores dicas com o Lucas, que é professor de educação física e ele é especialista em treino de corrida. Muitas pessoas começam a correr e falam assim, caramba, eu saí pra correr, mas eu não consigo correr. Por que as pessoas acham que não conseguem correr se correr é um movimento tão natural, vamos dizer assim? É até engraçado você falar do movimento natural. Eu sempre falo que a gente começa a correr primeiro para depois andar. Eu falo sempre uma análise que a pessoa, quando cresce, quando fica bebê, fica em pé e o primeiro passo é assim, ó. Então ela começa a correr primeiro para depois andar. Perfeito. Mas diretamente sobre o cardiorrespiratório, a pessoa começa a correr, a pessoa não se conhece ainda tão bem no esporte que é a corrida. Então a pessoa se cobra bastante. Às vezes a pessoa vem de outro esporte, então já tem um cardio bom, mas fisiologicamente é outro esporte. Então ele começa a correr, começa a gastar mais energia, começa a ficar ofegante. Aí a ideia é começar com corrida e caminhada, porque o coração é um músculo, então a gente precisa fazer a contração e relaxamento. Então você tá aqui, ó, o coração tá bombeando muito rápido. Ao tempo de você começar a hiperventilar, começa a cansar. Então você tem que dar uma pausa, ou caminha, ou para de verdade para voltar a estabilizar, para depois voltar a fazer o estímulo. Como é que a pessoa sabe o que for o suficiente de corrida e de caminhada? Tipo, vai fazer 1 minuto por um, ou faz 1 minuto de corrida e o dobro para descansar? Boa. Como é que funciona essa dinâmica aí de... Tudo é métricas. Então, hoje eu vou correr 2 minutos e caminhar 1 minuto. Quando começa a ficar muito fácil, tipo assim, consigo correr 2 minutos, não estou ficando mais ofegante. Começa a graduar, começa a aumentar. Isso é muito bom porque você vai começar a ter uma métrica. Antigamente eu corria 6 minutos direto e ficava morto. Agora eu tô correndo 10. Isso tudo é métrica, tudo é subir degraus. Sim. Não tem como você chegar no 6º degrau sem passar pelo 3º, 4º, 5º. Exato, é evolução. Vamos dar uma corridinha então? Vamos embora, agora sim que eu gosto. Tem muitos exercícios que os educativos de corrida, né? Que isso ajuda a galera a melhorar a biomecânica. Mas quando a galera começa a correr, a galera fica muito habitolada. Meu movimento do braço. Meu movimento da perna. E acaba desconcentrando, em vez de concentrar em si. A ideia é o movimento ser fluido aqui, ó. Prático aqui, igual a gente tá caminhando, ó. Uma pesada à frente, um braço à frente. Então a corrida é a mesma coisa, só que um pouco mais acelerado. Então, é algo fluido, algo normal. Não precisa ficar pensando muito. Isso, natural. Se ficar pensando muito, pode estragar até, né não? É isso. Então, para começar a correr, vamos lá. Prestar atenção no pace, para não querer acelerar antes da hora. Então, ir conquistando esse cardio aos poucos. Aos poucos. Né? Não ficar pensando no movimento da corrida perfeito, mas tentar fazer com que ele seja fluido. Fluido. Usar um tênis confortável, roupas leves. Roupas leves. Depende. Aqui no Rio, roupas sempre leves, né? Pelo amor de Deus. Não achar que se botar o casaco vai suar mais e vai emagrecer. É engraçado você falar isso, que hoje em dia a galera fala, o óculos baixa pacer, o short baixa pacer, que a galera vê a galera com performance, aqueles equipamentos super top, fala, eu vou comprar isso aí porque eu vou ficar muito rápido. Não é certo isso. Maravilha. Depois dessa aula, para começar a correr, eu acho que até você vai se animar de correr, hein, Márcio? Ficou parecendo que é fácil e é. A corrida é um movimento natural do ser humano. O que dificultou foi a preguiça, o sofá, a falta de necessidade. Agora, se colocar um cachorro bem bravo atrás da gente, olha, eu acredito que todo mundo vai aprender a correr rapidinho, não é não? Com certeza. Então, para dar aquela acelerada na corrida e o povo ficar pronto para fugir do cão raivoso, eu volto na semana que vem com algumas dicas para melhorar o pace. Os caçadores de mito querem saber: malhar o abdômen é bom para queimar aquela gordurinha da barriga? Bom, pessoal, então agora quero ver. Dá uma levantada, faz uns agachamentos, mas não saia daí, que eu volto já já para te contar se é mito ou verdade. Jovem Pan Viva Bem, com Márcio Atala. Tem horas que não dá para você sair de casa.
Por isso, nosso cuidado vai até você. Entrega rápida Drogazil. Obrigada. Em até 1 hora por apenas R$ 6,90. Peça pelo nosso app. Jovem Pan Viva Bem, com Márcio Atala. Estamos de volta e agora é a hora de desvendar mitos, ou quem sabe confirmar se é verdade. Se prepara que vem chumbo grosso! Ouvimos dizer por aí que malhar o abdômen é muito bom para queimar aquela gordurinha da barriga. E aí, Márcio Atala, confirma ou derruba? Derrubo total. Esse é um mito muito tradicional e dos mais absurdos. Não existe nada mesmo. Nem exercício, nem remédio, nem alimentação que faça a gente emagrecer de forma localizada, a não ser a lipoaspiração. Mas exercício localizado não vai queimar gordura de forma localizada. Quando a gente emagrece, é o corpo inteiro que perde gordura. Além disso, os exercícios mais eficientes para ajudar a queimar a gordura corporal não são os localizados. Esses são melhores para fortalecer e desenvolver os músculos. É fácil perceber isso. Basta você pegar um peso como esse, por exemplo, e fazer um exercício para o bíceps, esse músculo aqui do braço, como eu estou fazendo agora. O que você está percebendo? Tô fraquinho, né? Não é isso não. O que você está percebendo é que eu estou trabalhando a musculatura do braço. Obviamente, eu não vou ficar magrinho desse braço e perder gordura só aqui e não perder no resto do corpo. Eu estou trabalhando a musculatura. Mas tem gente que acha que fazer abdominal, que é um músculo, vai queimar a gordura da barriga. Na verdade, você está fortalecendo a musculatura abdominal. O raciocínio é o mesmo do exercício para o bíceps. O tipo de exercício e o estímulo são os mesmos, então nem precisa ser um especialista para entender que esse mito é bem mito mesmo. O que acontece é que cada pessoa tem um biotipo diferente e tende a acumular gordura em diferentes partes do corpo. E quando a pessoa emagrece e percebe que fica uma região que demora mais para perder gordura, isso é porque nessas áreas temos menos receptores para queima de gordura, ou seja, menos receptores que vão estimular a gordura daquele lugar a ser utilizada como fonte de energia no exercício. Então, gente, não tem um GPS no nosso corpo que faça com que a gente emagreça exatamente onde a gente quer. E meu papo saudável de hoje é com a nutricionista Márcia Terra, membro da Sociedade Brasileira de Alimentação e Nutrição e consultora do Conselho Internacional de Informação em Nutrição. Muito obrigado, Márcia, por ter aceitado o convite. A nossa alimentação, né, ela é cercada ali de alguns mitos, né? Eu, às vezes, faço um post, alguma coisa assim, e aí eles falam, não é possível. Se você come pão não pode. A nossa farinha, o nosso trigo, ele é geneticamente modificado, ele é muito ruim, ele engorda, diferente do trigo da Dinamarca. Então, o primeiro mito para a gente tirar aqui é a questão do glúten e do trigo. Então, na verdade, isso não é fato. É mito. É mito porque essa história de geneticamente modificado é muito interessante, porque tem gente que acha que essa palavra, assim, tem algum ser estranho, assim, extraterrestre, que colocaram no grão. Na verdade, quando você vai, é uma melhoria da espécie. Uhum. Não tem nada estranho dentro desse trigo, que não seja trigo. O que eles fazem? Eles fazem melhorias genéticas. Tá? Então, e assim, eles podem, assim, melhorar um gene que, por exemplo, tem uma erva daninha que, entendeu? Ele vai ser mais resistente. Então, por exemplo, aqui no Brasil, a Embrapa trabalha muito com isso para ser resistente a muita chuva ou seca. Vai ter uma produtividade Exatamente. maior. Então, não tem nada, absolutamente nada a ver em relação ao valor nutricional dele. Então, essa história de dizer, assim, que o trigo da Dinamarca é melhor que o nosso, não tem absolutamente nenhum sentido. E o glúten, né, que ele é o grande vilão? Isso também não é fato, porque o glúten é a porção proteica do grão, do trigo, da aveia, da cevada, do centeio. Existe a doença celíaca
Existe a intolerância ao glúten. Só que existem pessoas que são assim e pessoas que não são. A maioria das pessoas não é intolerante ao glúten, mas se você retira o glúten da tua alimentação, você meio que passa a ser sensível a ele, porque você deixou de digerir aquilo. Quando você vai comer, você pode ter algum desarranjo. Exatamente, do mesmo jeito que você deixa de comer doce, por exemplo, por muito tempo, aí você come um quindim, você vai se sentir meio mal, entendeu? Porque você não está mais acostumado com aquilo. Mas assim, se você voltar a comer, aquilo vai voltar. Mas é que as pessoas tiram o glúten com essa ideia de que elas têm problema, que estufa a barriga, mas aí ela tira todas as massas, todos os pães, e aí ela perde peso, e aí ela fica feliz porque ela perdeu peso, mas não tem nada a ver. Não consegue manter, né? Não mantém porque ela não faz atividade física, né? Aí é com você. E muito difícil você manter uma alimentação, principalmente para quem gosta, né, de carboidrato, de uma pizza, de um pão. É muito difícil você manter uma alimentação sem glúten. As pessoas acham assim que o carboidrato é o vilão, e é o contrário. É o contrário, né? É a base da nossa alimentação, né? E o carboidrato, tem muitos alimentos que tem muita fibra e que carregam o carboidrato que você precisa. Né? Então, assim, é que assim, não tem... O que eu vou te falar aqui não impacta, porque é o comum que eu vou te falar. Não dá sensacionalismo. Não dá sensacionalismo, é o comum, assim, você comer arroz, feijão, entendeu? Você sabe o que acontece? É porque quando você fala isso, você meio que mostra para uma grande parte da população que ela tem que fazer algumas alterações ali no estilo de vida e que vai depender dela, né? E que não é exatamente aquele alimento que ela estava consumindo o grande culpado por alguma situação que ela se encontre, seja de excesso de peso ou aumento da glicemia, ou, né? Então você tem algumas coisas que eles querem relacionar um vilão para poder ficar mais fácil. E aí tem a questão do leite, né? Primeiro, leite inflama. E a segunda coisa do leite que eu queria saber, se o prazo de validade dele for mais do que 7, 8 dias, se ele está fora da refrigeração, ele contém muitos aditivos e conservantes que vão causar câncer. Então, nenhum ingrediente ou aditivo alimentar causa câncer, né? Não causa. O leite, né? O leite de caixinha, o leite que você deixa na prateleira, é um leite completamente seguro. A hora que você abre, você tem que refrigerar. A validade depois que você abriu vai ser também de pouco. Entendeu? Uma semana, até vai durar até mais, entendeu? Não tem problema nenhum, então não existe... e assim, essa história de leite inflamar também é muito complicado, porque eu tenho até já fiz bastante trabalho sobre explicando isso do leite, porque as populações mais desenvolvidas são as que consomem mais leite. Porque o leite é um alimento muito importante para a nossa dieta, assim, se você não tem nada, assim, você não almoçou, você não fez nada, toma um copão de leite e vai. Ele é muito rico nutricionalmente. Ele é, né? quase completo, Nossa alimentação não é fácil, porque vão criando essas crenças, né? E aí as pessoas vão deixando de consumir, por exemplo, arroz com feijão, que acho que engorda, deixam de consumir o leite, enfim, tem toda essa questão. Mas tem outras coisas na alimentação ali que vão impactando e que viram quase que verdades absolutas. E uma delas é que o frango tem que ser o frango da granja porque ele contém hormônios. Isso é real ou também é um mito? Não, até assim, meu filho que perguntou, mãe, o que são galinhas felizes? Eu falei, Theo, deve ser galinha que fica rindo, né, no pasto, não sei o que, exatamente o que é, né, e assim, as vacas felizes, galinhas felizes, isso aí é o marketing, né, porque essa história de hormônio, até a criação de aves, ela é muito controlada, né, pelo Ministério da Agricultura, não existe isso de, eu quero comprar tudo orgânico, eu quero, nada contra, mas a minha posição é que assim, o alimento tem que ser seguro, entendeu? Então assim, a segurança de alimentos que tem a ver com conservação, com qualidade, né, com processo. Então assim, um frango de granja, entendeu? De uma grande granja, eu tenho certeza que ele vai ser um alimento muito seguro. Agora, se você cria galinha na tua casa, entendeu? Como é que você vai matar essa galinha? Isso aí Você tem vários pontos na alimentação que eles vão
meio que dificultando o entendimento das pessoas, né? E esse do frango com hormônio é um clássico na alimentação. É porque eles acham que porque o frango de caipira, ele é menorzinho e o frango de granja não. Sim, porque ele é alimentado, entendeu? Ele tem lá um processo de crescimento, mas essa história de hormônio, isso daí fica mais caro para o produtor. Essa não é a ideia. A conta não fecha. A conta não fecha. E aí a pessoa vai no supermercado. A primeira dica parece besta, mas não é. Não vai no supermercado com fome. Isso isso funciona mesmo. Se você for tipo meio-dia e você não comeu, você vai pegar um monte de coisa que você não pegaria. Entendeu? Então, assim, dá uma pensada no cardápio da semana, é isso que você falou. É arroz, é feijão, entendeu? Você pega lá, por exemplo, carne de porco, tem pouquíssima gente, eu sou do interior, pouquíssima gente come carne de porco, tem filé mignon de porco. E eles têm um certo preconceito, porque comer carne de porco pode te dar... Não, então, cercose, mas isso aí antigamente, entendeu? O porco era criado em chiqueiro, hoje em dia você tem, entendeu? São empresas fantásticas. E você tem cortes de carne suína muito parecidos com a bovina hoje, não, né? É picanha, tudo. Sim, você tem igual, picanha, né? Você tem filé mignon e o preço é muito melhor, entendeu? Assim, você faz um filé mignon de porco, é nutricionalmente equivalente. Muito, e às vezes, dependendo do corte, ele tem menos gordura do que o bovino. Entendeu? Então, assim, são coisas que, assim, eu acho que é se livrar desses preconceitos porque, assim, tem muita gente que acha que, antigamente se comia melhor. Isso não é verdade, tá? Então, assim, porque meu avô, não, era banha de porco, era arroz, feijão, era toucinho. Só que ele andava 20 quilômetros por dia, exatamente, capinava, entendeu? Tava na enxada, tava na lida. Então, isso aí é outra história. Estilo de vida, né? Porque não é a alimentação. Olha, eu sou nutricionista. Eu acho assim, você pode ter uma alimentação desregrada. Se você tiver um estilo de vida ativo, o estilo compensa. É difícil você ouvir nutricionista falando isso. Porque você pode ter uma pessoa que tem uma alimentação super saudável. Se ela for sedentária, ela não tem saúde. Aí, tá vendo? Entendeu? Isso é muito difícil, porque quando isso vem de alguém da minha área, fica com viés, a guerra, exato. Não tem guerra, não existe tudo isso. É importante. Era a sua dica. Para essa pessoa ter uma certa autonomia na hora de montar o prato, como que eu monto? É assim, é um negócio muito antigo. No prato você divide em três, tá? Em três. Aí você tem os alimentos construtores, que são as proteínas, tem as animais e as vegetais, tá? Então você tem grãos, e você tem as carnes e o leite, aí você tem isso, aí você tem os energéticos, que são os carboidratos e as gorduras, então você tem arroz, você tem batata, e aí você tem os reguladores, que são aqueles que dão fibras, vitaminas e minerais, que são as verduras, os legumes e as frutas, os hortifruti. Então assim, se você tiver um pouquinho de cada, tá ok. Tá isso. É isso. Bom, sabe por que é bom? Porque você simplifica a alimentação. É isso, sem complicar. Muito obrigado. Esse papo foi mais do que saudável com a nutricionista Márcia Terra. Tenho certeza que você gostou. Agora é começar a colocar em prática e você viu, né? Não fui eu que falei. Caminhadinha, meia hora por dia. Bora lá colocar o corpo em movimento. É isso aí. Mais um programa Viva Bem chegando ao fim. Mas eu quero deixar uma última dica para você compartilhar o programa com aquelas pessoas que você gosta. Basta pegar o link no canal da Jovem Pan News ou no meu canal Márcio Atala lá no YouTube e enviar. Semana que vem nosso encontro está confirmado e eu espero por você. Até lá! Jovem Pan Viva Bem com Márcio Atala. Viva Bem. Oferecimento. Entrega rápida Drogazil, em até 1 hora, por apenas R$ 6,90. A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan News.